Oi, gente! Quanto tempo! Vem cá me dar um abraço. Faz muito tempo, né, que eu não apareço por aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Fique à vontade, pegue uma água, um chá, um café. Hoje a gente vai ter uma conversa um pouquinho diferente das últimas. Se bem que eu nem lembro das últimas, porque faz tanto tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas eu decidi compartilhar um pouquinho com vocês do que eu tenho vivido, visto e aprendido nos meus devocionais. Pra quem não sabe, é um momento onde você se conecta com Deus, você lê a Bíblia, medita, faz suas orações. E hoje eu trouxe a minha Bíblia, linda. Minha gata está miando aqui loucamente. Dá um oi pra galera aí. Ai! Antipatia. Eu quero ler um texto com vocês que fala sobre encorajamento. Quando a gente se enxerga como adulto e enxerga que as coisas dependem de você, a sua vida depende de você, as coisas darem certo ou errado dependem de você. Isso coloca em nós um senso de autorresponsabilidade muito grande. Isso às vezes pode parecer assustador. Uma das características da ansiedade é a gente não se sentir enxergado por ninguém. Você pensa que aquilo tá acontecendo só com você. O sofrimento, em geral, é um processo muito único, né? Envolve muitas coisas, né? A vergonha, o medo, o autojulgamento. E faz alguns dias já que essa palavra tem estado na minha cabeça de uma forma bem forte. Então, tudo que eu vou fazer, eu lembro dessa passagem, porque eu preciso de coragem. E eu vou ler aqui com vocês Josué 1, versículo 7. Diz assim: Seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quando a gente vai entender o contexto desse texto, a gente vê que Deus estava direcionando Josué a entrar na terra prometida com as pessoas. Acredito que você deva conhecer a história de Moisés, que libertou o povo que estava escravo no Egito, e eles caminharam pelo deserto para entrar na terra prometida. Mas Moisés não chegou a entrar nessa terra, então ele libertou o povo e ele caminhou por anos no deserto e morreu ali mesmo. E quem foi chamado para dar continuidade a essa missão de conduzir essas pessoas até a terra que eles esperavam, que era uma terra que eles não conheciam ainda, tiveram muitos percalços aí nesse caminho, né, até chegar nessa terra, porque, enfim, era uma terra que eles sabiam que seria para eles, mas eles ainda não conheciam, eles ainda não tinham acesso. E eu imagino o tamanho da ansiedade, talvez, que Josué deve ter sentido, o tamanho da responsabilidade, da pressão que ele deve ter sentido, porque é uma responsabilidade muito grande carregar o legado de Moisés. Então você pode imaginar a responsabilidade que estava nas mãos de Josué. Eu quero falar com vocês sobre o que me chamou a atenção nessa palavra, que é Deus fala com a gente aquilo que a gente precisa ouvir. Deus vira para ele e fala: não desanime. Eu acredito que quando Deus fala algo conosco, eu acredito que Deus fala de diversas formas, principalmente através da Bíblia, quando a gente lê e tem um insight, tem uma ideia assim, ou até no nosso dia a dia mesmo, usando outras pessoas para nos mandar um sinal, usando alguma música. Quando a gente está conectada e a gente pede para Deus falar com a gente abre os nossos ouvidos e a nossa atenção para isso, eu acredito que Deus fala com a gente. Eu imagino que Josué precisava ouvir essas palavras de encorajamento da parte de Deus. E não bastava, talvez, para ele ouvir: vai lá, Josué, vai dar tudo certo. Talvez não, eu acredito mesmo que ele precisava dessas palavras de encorajamento, sabe?
Ele precisava que Deus dissesse para ele: eu tô contigo, não desanime, seja forte, continue, seja corajoso, porque você vai precisar ter coragem, porque realmente é uma grande missão, é um grande legado. E o segundo ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que Deus é um Deus que nos encoraja. Quando você vai entendendo e conhecendo mais a palavra, a gente se torna cada vez mais livre. Ele nos libertou para a liberdade, para que a gente seja livre para fazer as escolhas que a gente quiser. E como amamos a Deus, escolhemos fazer as escolhas que Deus ama, que Jesus faria, né? E muitas pessoas não se permitem conhecer a Deus por ter essa visão deturpada, por talvez ter ouvido de outras pessoas coisas que não são a verdadeira imagem de Deus, né? Muitas pessoas acham que Deus é um Deus punitivo, é um Deus mandão, egóico, e não é nada disso. Quando a gente vai conhecendo verdadeiramente a Ele, a gente vê que Ele é um Deus que nos encoraja, que Ele fala: meu filhinho, vai e eu vou com você. Ele fala: seja forte e corajoso, não desanime, pois o Senhor estará com você por onde você andar. E ele fala no versículo 8, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Existem palavras que a gente precisa guardar no nosso coração. Uma das palavras que eu mais gosto que tem na Bíblia é aquele versículo que fala: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque cada vez mais a gente vai se tornando livre quando a gente vai conhecendo Jesus. E eu gravo, é exatamente isso que eu faço, eu gravo essa palavra no meu coração. Eu tenho na minha parede, inclusive, escrito: seja forte e corajosa, não desanime. E tá colado lá na minha parede, para que eu possa me olhar todos os dias quando eu for trabalhar e lembrar dessa palavra: seja forte e corajosa. Então, quando você tem uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, guarda essa palavra, escreve. Se você ouviu uma música que te tocou, alguém te falou alguma coisa, você leu alguma coisa que te tocou, que te ajuda a se manter firme, sabe, na vida, a não desanimar, a recuperar suas forças quando você estiver pensando em desistir, anota isso e grava isso, porque você vai precisar ler depois. Você vai precisar daquela dose nova de ânimo depois. E às vezes a gente esquece. Quantas vezes alguém nos elogia, por exemplo, no nosso aniversário, nos fala coisas bonitas e aí depois passa. Tu nem lembra que aquela pessoa falou aquilo pra ti. É muito legal gravar, guardar, né? A gente acaba guardando muito mais as coisas ruins que nos fizeram ou que nos disseram e acaba esquecendo da quantidade de coisas boas também que acontece com a gente e que as pessoas nos dizem, né? E eu tenho feito isso com a Bíblia também, com versículos que me marcam, como esse, por exemplo. Ele tá anotadinho lá na minha parede. Eu preciso reler de tempos em tempos, eu preciso me encorajar de novo. Assim como também aquele versículo que fala que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. É a cada manhã, é um dia após o outro, né? O meu dia foi ruim, eu tive muitos problemas, eu tô triste com alguma situação. Eu sei que amanhã é um novo dia e que amanhã a graça de Deus vai se renovar sobre a minha vida. Então eu gosto de ter essa ideia de que cada dia é uma oportunidade para eu renovar alguma coisa na minha vida. Mesmo que às vezes seja muito difícil, eu entendo que é muito difícil na prática fazer isso valer. E é justamente por ser muito difícil vivenciar isso na prática que eu gosto de ter essas palavras anotadas, para que elas sejam um lembrete constante para mim. Porque eu sei que se eu deixar para confiar só na minha mente e no deixa a vida me levar, eu vou me frustrar muito, eu não vou ter coragem para viver o que eu tenho que viver, enfim. Se você tá assistindo esse vídeo até agora, eu quero te agradecer muito pela sua companhia e eu realmente acredito que você precisava ouvir isso para você estar aqui até agora. E que a gente tenha mais oportunidades de conversar sobre coisas que nos fazem bem, que nos edificam. Por favor, eu te peço encarecidamente, se você ficou até aqui, não deixe de sair do vídeo sem dar o seu joinha, sem se inscrever nesse canal e ativar o sininho,
por favor, eu imploro pra vocês, isso vai me ajudar muito e vai ajudar a que essa mensagem chegue em outras pessoas, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia, um beijo, tchau!